Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje, se Deus quiser, é o último dia que vamos gravar vídeo nesse formato. Semana que vem, se tudo der certo, voltamos ao formato já tradicional nosso aqui do canal. Mas enquanto isso, vamos pelo menos atualizando vocês da maneira que dá, né? E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a comprovação de mais uma das coisas que nós viemos constatando, de que os professores e professoras, né, serão substituídos pela inteligência artificial com muita velocidade e facilidade. Tem uma matéria aqui no Daily Star falando sobre como Albert Einstein e Isaac Newton vão ministrar palestras através de hologramas de inteligência artificial, uma coisa que eu não tinha pensado. E é óbvio, né, se você parar para analisar. O que eles vão fazer? Se eles podem buscar todas as informações nossas para criar um avatar nosso que tiver os nossos trejeitos, os nossos pensamentos e que vai imitar a maneira como nós pensamos, imagine se eles não podem fazer isso no campo do ensino. Óbvio, eles vão buscar todas as obras do Albert Einstein, todas as cartas que ele já escreveu, todas as entrevistas que deu, todas as fotos, tudo que for dele, vão montar uma inteligência artificial com todo esse conhecimento dele, e no final das contas, quem vai dar aula da teoria da relatividade vai ser ele, e não aquele cidadão que foi lá estudar as teorias dele na faculdade e que, ao invés de estar na aula, às vezes estava jogando sinuca no bar da esquina. Então, óbvio que os professores serão substituídos todos por inteligência artificial. E como eu já falei, uma das coisas que vai, logo, eu não sei se demora um ano para alguém ter a ideia de criar uma inteligência artificial que ensine línguas, né? Que ensine inglês, indiano, italiano, alemão, não interessa o que, em conversação e de forma até gratuita, né? Nós estamos na era em que o conhecimento está se multiplicando. São coisas ótimas se nós pararmos para analisar. Tem o lado ruim, que é o fato de essas tecnologias não estarem em boas mãos, mas em algum momento isso vai mudar também. E por falar em inteligência artificial, também aqui no site Daily Star tem uma matéria dizendo que eles pediram para a inteligência artificial imaginar como seria um dia de juízo final, e ela mostrou todas as capitais destruídas por explosões nucleares. Então, capitais como Londres são mostradas em chamas. Pena que eu não posso mostrar as imagens aqui, mas eu posso descrever. Nas capitais como Londres, Nova York e outras aqui mostradas totalmente dizimadas em ruínas, né? E mais ou menos como no filme Terminator. Então, é assim que a inteligência artificial vê um Doomsday, né? Um dia do juízo final. E por falar em inteligência artificial e substituição de professores, hoje é o dia da inteligência artificial, tem bastante coisa sobre isso. Mais da metade dos portugueses que foram entrevistados, né, acredita que a inteligência artificial vai reduzir os empregos e substituí-los, no caso, né? O relatório Digital Consumer Trends de 2023 revela que 56% dos portugueses acreditam nisso, que a inteligência artificial generativa vai diminuir o número de empregos e, portanto, substituir as pessoas. É muita coisa, né, pessoal? Então, a percepção, eu penso, que das pessoas mais bem informadas, eu imagino que o europeu, né, a gente não tem muito contato, mas eu imagino que eles tenham, assim, uma capacidade de conhecimento um pouquinho maior devido a um arcabouço de estudo um pouco maior. Embora que o português, ele também sofre do mesmo mal que nós aqui, né? Porque eles também estão bastante voltados a essa ideia socialista. Então eu não boto muita fé lá também, não. Não é por acaso que o Brasil está como está, nós temos a mesma raiz, né? Mas enfim, eu acho que eles tendo essa percepção aí, provavelmente em breve isso vai se espalhar entre os brasileiros também, né? Nós aqui discutimos isso há alguns anos, né? Mas a maioria das pessoas talvez demore um pouquinho mais para perceber isso. E não só o site aqui, chamado ecosapo.pt, as empresas estão também usando a inteligência artificial para barrar as pessoas que vão começar a trabalhar. Então,